O mercado da bola está aberto há uma semana. O Fluminense ainda não realizou contratações nesse mercado, né? Mas isso não quer dizer que não esteja rolando nada no mercado. O Fluminense perdeu o John Arias, precisa contratar. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 negociações que a gente aqui trabalha com português claro, né? Que podem ou não estar em andamento. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like, se inscreve e vamos embora pra gente poder falar de Fluminense aqui. A gente começa falando sobre uma possível saída. É uma notícia que vem dos periódicos, né? Na verdade, não chega nem a ir aos periódicos, né? Periódicos é jornais em espanhol. Não chega nem exatamente a ir aos periódicos, não. Alguns perfis de Peñarol falando sobre a possibilidade do Joaquim Larrega ir para a equipe carboneira, né? A equipe do Peñarol, a equipe do Uruguai. A primeira pessoa que publicou sobre isso, essas notícias, novamente, elas vêm de lá do Uruguai para cá, foi o Valentino, que é um perfil bem conhecido de torcedor do Peñarol, que também traz informações. É um perfil que eu até sigo ele já, porque ele já falou algumas vezes sobre negociações do Peñarol que se concretizaram, ele é lá do Deportes Cap, né, Clube Atlético Peñarol, e, enfim, abordou ali outras negociações também envolvendo o Fluminense. E aí esse daqui, ele colocou o seguinte, eles estavam falando sobre a contratação do Cetré, né, e aí fala que o Peñarol ainda quer a contratação do Edwin Cetré, mas enquanto isso, tem 2 alternativas à contratação deste jogador. Caso o Cetré, o colombiano, decida não juntar ao Peñarol. E aí ele fala de Alejo Cruz, do Atlético Goianiense. Eu não sei se está ainda no Atlético Goianiense, confesso, mas era do ano passado, ponta que jogou de lateral em algum momento. E Joaquim Lavega, o uruguaio, que está no Fluminense. Ele informou isso no dia 20 de julho. Ainda no dia 20 de julho, um pouco depois, o Vartan Conte, que também é a mesma coisa ali, um perfil que também fala de Peñarol, esse eu não conheço, falou que o Fluminense estaria disposto a negociar o empréstimo do Lavega. O Peñarol está interessado nele, não tinha havido contatos formais. E é aquela história, né? Não, contatos formais. Os informais houve, senão como é que saberia que o Fluminense está disposto a emprestar? E aí diz que ele é considerado uma segunda opção para o colombiano Cetré e que a situação do Alejo Cruz não tem nada a ver com o Cetré e com o Lavega. Então, assim, hoje o Peñarol tem interesse em Edwin Cetré. Se não rolar a negociação, eles podem vir tentando o empréstimo do Lavega. É isso que se diz por lá. E ainda acrescenta, essa aqui já é do dia de hoje, que o Peñarol já foi informado sobre a situação do Lavega, o Fluminense não se opõe a emprestá-lo para que ele tenha tempo de jogo, e a mesma coisa, Lavega é o plano reserva, caso o Cetré não dê certo. Então isso está sendo amplamente falado. Vale lembrar que quando o Fluminense contratou o Lavega lá no início do ano, essa postagem aqui, por exemplo, é do dia 9 de dezembro do ano passado, ainda quando ele negociava com o Vasco, mais especificamente, né, e o Fluminense a gente ainda não sabia, o Peñarol já tinha interesse, já se falava por lá que o Joaquim Lavega, ponta canhoto de 19 anos, era interesse do Carboneiro, do Peñarol, tinha contrato se encerrando e tinha números muito bons, 11 gols, 5 assistências, etc. Então, já existiu um interesse lá atrás do Peñarol no Lavega. Bem, qual que é a situação? Pro Fluminense, o empréstimo hoje do Lavega pro Peñarol seria maravilhoso. O Lavega até agora no Fluminense, ele praticamente... Dá pra gente dizer que o Lavega não jogou no Fluminense ainda. Dá pra gente botar esse exagero. Porque se você levar a cabo os minutos do Lavega em campo, o Lavega tem 4 jogos no Fluminense. O Fluminense jogou 41 até agora na temporada. Ele entrou em campo 4 vezes. Se você considerar que ele jogou 7 minutos na estreia do Brasileirão, foi a estreia dele, 17 minutos com um time completamente reserva. Ele entrou para jogar 17 minutos contra o San José no jogo do Maracanã. No jogo contra a União Espanhola no Chile, também com um time completamente reserva, ele jogou 19 minutos. E no jogo contra o San José, lá na Bolívia, ele foi titular, jogou 45 minutos, mas também era uma equipe completamente reserva. Não teve destaque e teve ali suas dificuldades de adaptação. E aí eu gravei um vídeo hoje mais cedo, assistindo a coletiva do Renato. O Renato falou sobre ele. Eu dei a minha opinião também sobre como jogadores sul-americanos vão ter sempre esse gap ali entre chegar e jogar o seu melhor futebol.
É muito raro um jogador sul-americano, ainda mais muito jovem como é o La Vega, que chegue e já jogue o seu melhor futebol. E até por isso eu defendo que o Fluminense todo ano deva fazer pelo menos uma contratação desse tipo, porque quando você faz a contratação nesse ano, você está garantindo a do ano que vem. E assim, por que eu acho que seria o melhor dos mundos emprestar o La Vega? Porque hoje o Fluminense tem um contrato até 2029 com o La Vega, até o final de 2029. O Fluminense assinou um super contrato com o Uruguai. Possui 60% dele, pelo que diz no portal da Transparência. Beleza. Se o Fluminense tem 60% do La Vega, a ideia é o quê? Primeiro fazer o cara jogar para depois pensar em venda. E, nesse caso, botá-lo em um clube que tem projeção e pressão nacional. E projeção e pressão internacional também, porque o Peñarol joga Libertadores, foi até a semifinal da Libertadores da última edição. Né? Da penúltima, né? Porque da última, porque a outra ainda tá rolando. A gente tá falando de um time, que ele vai ter pra onde crescer. Somado a isso, ele tá no próprio país dele. Então isso ajuda também um pouco a ter esse desenvolvimento e a gente não perder o jogador de vez. E dá pra levar em conta também jogadores que não renderam no Fluminense e que foram render mais no Peñarol. A gente tem o exemplo do Léo Fernandes, que veio emprestado do Toluca. O Fluminense rompeu o empréstimo e ele foi emprestado ao Peñarol. O Peñarol decidiu comprar o jogador e é hoje o principal jogador do Peñarol lá. Mas a gente tem também o Davi Terãs, que lá tá jogando, acho que dá pra dizer que tá jogando. Os números do Terãs até abri aqui, 19 jogos lá. 3 gols e 4 assistências. No Fluminense, no ano inteiro, ele jogou 17. Então, assim, ele é banco, às vezes é titular e tal, mas tem entrado em campo, pelo menos lá pelo Peñarol, ainda pertence a gente. Então, assim, o empréstimo, botando uma opção de compra bem alta, para que se ele jogar muito e o Peñarol decidir comprar, a gente ganhe um bom lucro no La Vega, eu acho que é interessante. Usá-lo não vai ser usado, gente. O Fluminense acabou de contratar o Soteldo, que é mais um ponta que joga pela esquerda. Ou seja, não vai ter tanto espaço pro La Vega. E digo mais, o La Vega ainda disputa espaço também com o Riquelme, de certa maneira com o Isaac. E o Riquelme, resolvendo o imbróglio de contrato dele, que eu pretendo até gravar um vídeo sobre isso, tem que ter mais chances do que o La Vega, tá mais pronto do que o La Vega, pelo menos se mostra nessa adaptação. Então, pelo menos a princípio, a situação do Joaquim La Vega é essa. Vamos aguardar se vem proposta formal do clube uruguaio mesmo e deixar aquele ponto destacado. Por isso que algumas vezes prefere-se contratar um jogador que parece um pouco pior do que um sul-americano e tal, que jovem de outro país, porque sabe que tempo de adaptação tem. E aí eu deixo só uma questão sobre o Renato. Achei a coletiva do Renato, não achei muito boa. A coletiva que ele fez depois da derrota contra o Flamengo, não acho que tem vários problemas ali. Mas não acho que seja um problema a avaliação dele de campo, do jogo, acho que ele avaliou bem o jogo. E sobre La Vega e Lescano, ele foi transparente, ele foi honesto. Não estão adaptados. Aí a gente cobra transparência. Quando o cara é transparente, a gente quer dizer que é por outro motivo? Não, ele foi, não estão adaptados. E a gente tem que entender esse processo. E acho que parte do processo envolveria um empréstimo agora para o Uruguai, para de repente pegar um pouco mais pronto. A gente comprou, ele muito jovem, comprou barato, é se aproveitar disso agora. Deixa o like aí embaixo, tá? Não esquece disso não. Vamos falar agora sobre possibilidades, aí a gente fala na verdade sobre possibilidade de chegada. Vamos lá, tá? Porque eu também tenho que trabalhar aqui com vocês sempre com a sinceridade, né? Surgiu uma situação de Otávio no Fluminense. Não o Otávio do Fluminense que já está no Fluminense, né? O Otávio volante, ex-Galo e tal, esse aí já tá lá, tá lesionado, deve voltar agora, que há 2 meses mais ou menos. A gente tá falando do Otávio, volante português, de 30 anos, jogador que passou muito tempo no Porto e tá no Al Nassr hoje, equipa da Arábia Saudita, o famoso time do Cristiano Ronaldo. E aí, cara, um português soltou simplesmente no dia 21 de julho, 7h47 da manhã, ou seja, hoje de manhã, esse tweet aí, ó. Otávio, gostaria de ficar... Aliás, isso, exatamente, ele é português, mas está tweetando em francês, me parece ali. Não sei, não sou o melhor das linguísticas ali não, mas parece ser francês. Gostaria de ficar num clube da Arábia Saudita. Palmeiras e Fluminense interessados. Se voltar à Europa, escolherá o Porto. O jogador está triste com a decisão do clube. Que decisão do clube? O Otávio, ele ficou de fora da relação dos jogadores que o Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, levou para fazer pré-temporada. Ou seja, é o famoso não está mais no grupo.
E ele, faltou uma informação importante quando eu falei o Otávio português, pra justificar a questão do Porto, né, dele voltar pro Porto, porque a Europa tava. Mas o Otávio, ele é brasileiro naturalizado português, tá? Faltou esse detalhe importante ali nessa conta aqui, na hora que eu falei do Porto. E aí tem muito esse negócio. Aí eu fui tentar entender um pouco por que o Fluminense estava nessa conta. Porque todas as publicações que eu abri, por exemplo, eu abri essa matéria do UOL, uma matéria do UOL aqui em São Paulo, que não está assinada, mas é porque está se referenciando ao jornal português O Jogo, que é uma publicação ok. E que lá, na publicação do Jogo, que eu não abri porque eles têm paywall, tá? Diz que Al Ahly, Al-Qadisiah foram apontados como interessados no meio-campista, além do Palmeiras. Isso lá em Portugal. Então, em nenhum momento, em nenhum lugar, se fala sobre Fluminense, tá? Ele é uma reposição em busca do Palmeiras em relação ao Jorge Jesus, ao Richard Rios, que tá saindo pro Benfica e tal, e enfim. E obviamente o Al Nassr não vai liberar esse cara de graça ou por um preço muito baixo. E aí fica uma dúvida, de onde esse malandro, ele é de Portugal, tem ali um engajamento, mas não é um cara de dar muitas notícias, assim, diretamente, falou muito sobre o Fluminense. Eu fui ver, tinha um post no dia anterior, de uma página chamada Estagiário do Fluminense, falando, Otávio no Fluminense, aceitaria? E foi um post com bastante engajamento. Não tá falando aqui de negociação, nem nada disso. E o que acontece muito na internet é isso, cara. Às vezes, principalmente páginas de fora, eles repercutem páginas que estão falando com o torcedor ali sem dar notícia, como se fosse uma notícia. E repercutem isso. Sobre o Otávio no Fluminense hoje, até o momento, não tem, e eu não tô falando que não tem negociação, tá? É aquele negócio. Eu não posso negar o que eu não tenho certeza que está negado. Agora, até o momento, eu não tenho nenhuma publicação decente, nenhuma publicação com credibilidade, com um mínimo de credibilidade, falando sobre o Otávio no Fluminense, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro. Segundo é que, falando da minha análise sobre o jogador é meio ofensivo, a gente vai falar de outro meio ofensivo agora, seria interessante, tal. Não conheço tanto assim o jogador, né? Não acompanho o Campeonato Saudita. Eu poderia vir pra cá e mentir pra você, mas não. Mas assim, financeiramente também não parece um negócio viável também pro Fluminense nesse momento, não. Então, enfim, essa é a questão sobre o Otávio. Vamos ver, surge notícia, aí eu trago aqui e falo, opa, olha, agora a gente tem, né, lógica pra poder trabalhar esse nome. Até o momento, nada. Olha só, um nome que aí esse apareceu de uma fonte um pouquinho mais confiável e vou te falar que até parece um pouquinho mais realidade, é o de Piero Quispe, meio-campista peruano, olha o peruano aí de novo, jogador que tá no Pumas do México e que, segundo uma matéria do jornal El 10, que é uma publicação confiável lá do Peru, diz que Piero Quispe tem horas contadas no Pumas, segundo um portal mexicano. Ele fala aqui, ó, o principal jogador, e aí continua aqui, ó. Cadê a parte que diz do Fluminense? Tá aqui na parte de baixo, ó, sobre Fluminense. Mas aí vamos entender o contexto. Um portal mexicano chamado Futebol Total, também não é um portal sem credibilidade, nem nada disso, disse que com a chegada do nigeriano e eu não vou me arriscar a falar desse nome, nosso amigo Kelechi, e com o português Rui Patrício, a situação é que o Pumas teria que liberar um jogador estrangeiro do plantel por conta do limite de estrangeiros para inscrição no campeonato. Então, o Piero Quispe acabaria sendo esse jogador. E aí diz aqui, né, a publicação lá dizia que o certo é que o Pumas vai se ver obrigado a sacrificar um estrangeiro e as contratações são fundamentais e etc. Só que, no caso do Piero Quispe, ele é titular, tá, da equipe. Então, apesar dele ser titular, o nome dele tá aparecendo para saída. E aí, ou seja, possivelmente não é uma saída de graça. É uma saída com negociação. Por quê? O Piero Quispe é um meia ofensivo de 23 anos, ou seja, jovem, é da idade do André, né? Ele faz 24 agora nesse mês de agosto. Saiu do Universitário do Peru há cerca de 3 anos, virou titular do Pumas, é ali um jogador que... Eu fui dar uma olhada nos lances dele, eu gostei do estilo de jogo. Não é aquele estilo de jogo dos muitos números, né? Por exemplo, ele fez 4 gols e 2 assistências. Mas que dentro de campo
talvez de todos esses nomes que surgiram de tudo aí, seja o que mais me pareceu um John Arias ali, tá? Assim, enfim. E aí diz aqui que o jogador de 23 anos havia despertado interesse de clubes como Fluminense do Brasil e Huracan da Argentina, que também haviam feito consultas pela sua situação. Aqui ele não deixa claro se é o Huracan que fez consultas ou Fluminense e o Huracan fizeram consultas, tá? E aí continua dizendo aqui que o Piero Quispe é o principal marcado ali, né, o indicado ali para poder sair para abrir essa vaga de estrangeiro. O meio-campista peruano não convenceu ainda na universidade, né, que é o apelido do Pumas, né? Ele é titular, mas ainda não colocou, e tem equipes interessadas nele. Então, essa é a lógica para poder. Aí aqui eles botam valor de transfer market, 2,5 milhões de euros. Enfim, a gente não sabe exatamente quanto que é ali, mas eles usam isso como base, e aí pode ser que seja também o valor básico que o Fluminense use para entrar na negociação. Pouco o presidente citou isso, me preocupou muito, mas enfim. Qual que é a situação? O Fluminense tem bom relacionamento com o mercado peruano. Atualmente esse é o cenário que se tem. Não são jogadores do Universitário, de onde ele vem, são jogadores mais do Alianza Lima e do Sporting Cristal, mas é um representante que faz essa ligação também. Seria o primeiro peruano dessa lógica aí, né? Porque o Ignacio que vem de lá é brasileiro, o Freitas que vem de lá é argentino, o Serna que vem de lá é colombiano. Vou te falar assim, pagando não muito alto, como uma aposta, acho era interessante. Chancela de substituto do Arias, mais uma vez, esse trem já zarpou. Essa barca já zarpou, esse trem já partiu da estação. Substituto do Arias hoje, ou você gasta muita grana para trazer um cara pronto aqui do Brasil, ou então a gente está trazendo apostas para o ano que vem. E o Piero Quispe me parece uma aposta interessante, pensando no decorrer da temporada. Pode chegar e já jogar pra cacete, mas me pareceu interessante pelo pouco que eu vi, né? Trabalho aqui na sinceridade também. Vou monitorar e vou tentar descobrir também um pouquinho sobre essas negociações, beleza? Esse é um resumão aqui de notícias que já surgiram, que chegam no WhatsApp o tempo todo. Então a gente tenta deixar claro de onde vem as notícias, o que tem, o que tem de lógico, o que não tem, pra trazer aqui pra você. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima. O meu objetivo é sempre não te enganar, tá? Valeu!